Deus é bom. Glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui agora. Pronto. Então, Jaque, então te apresenta aí, as irmãs já estão entrando. Glória a Deus, já estão dando glória a Deus. Isso aí mesmo, glória a Isso Deus. aí, glória a Deus. Deu tudo certo. Te apresenta aí, amiga. Bom, Jaqueline Sena, da Costa, casada há 4 anos com o irmão Gilson Aleluia. Araújo. Glória. Mãe da Esther, de 11 anos, fruto do meu primeiro casamento, né? Que infelizmente não deu certo, mas que por motivos que Deus sabe de todas as coisas, né? Me levou hoje a um segundo matrimônio, mas infinitamente abençoado. Aquilo que eu desejava, né, de um esposo, de um pai para minha filha, eu tenho no meu esposo, graças a Deus. Que bênção. Glória a Deus. E vice-versa, né? Ele sempre disse que a Esther chegou na vida dele para suprir uma lacuna que ele tinha do tempo, desse tempo ali, da idade que ela chegou na vida dele, ele está vivendo o que ele perdeu com a filha dele. Ele está vivendo com a Esther. E ela também foi a razão da reaproximação de pai e filha que ele tem com a Tawane, né, que é a minha filha do coração, minha filha de 20 anos, né, porque assim ela também me chama de mãe, então se tornou a minha filha. Ela tem prazer em dividir essa relação de mãe e filha comigo. Glória a Deus. Deus, Deus como é que ele bota nos trilhos, né? Os caminhos tortuosos que às vezes a gente não sabe lá na frente. Parece que deu tudo errado, mas o Senhor tem os planos dele para nossa vida, né? E glória a Deus pela tua vida, né? A irmã Jaqueline é professora, né, já? Sou de formação pedagoga da área de empresarial e pedagoga da área educacional, né? Para atuar com jovens e adultos. Essa é a minha formação, mais especificamente, com jovens e adultos. E aí eu trabalho muito mais a questão de ser professora mais dos adultos mesmo do que propriamente dito dos mais pequenos, né? Dentro da igreja eu vivenciei essa interação com as crianças, né? Mas na minha formação educacional não, porque eu optei pelo público maior. Sim, tá certo. Né? E graças a Deus, né? A minha área de atuação hoje, eu sou servidora pública, né? Vai completar 13 anos. Não como professora, mas na área atuando daí na minha outra área, né? Que é a área da gestão de pessoas. Então, eu trabalho para o Estado, num órgão do Estado, prestando serviço para o Ministério do Trabalho. E eu brinco, né? Eu amo o que eu faço porque eu sou o elo de ligação da empresa que procura um funcionário e na outra ponta a pessoa que vem procurando uma alocação no mercado de trabalho e a gente está ali fazendo exatamente aquele meio e consegue juntar os dois e eles seguirem o seu caminho. Um pai de família, uma mãe de família, né, que precisa de um emprego ou às vezes de um benefício, como o seguro-desemprego, e a gente está ali para poder suprir isso para as pessoas. E é muito importante tu poder bater num empregador e dizer assim, tu tem vaga,
A gente está precisando colocar um jovem, a gente está precisando colocar um portador de necessidades especiais que precisa, que quer ter uma renda, que não quer ficar dependendo de auxílio. E aí tu encontrar, não, pode mandar para mim. Quero sim, tô precisando sim. É muito bom. Sim, isso é. E é fundamental, né? Já que o ser humano ter da onde tirar uma renda, né? Apesar que às vezes tem gente que prefere só ficar pegando peixe, né? Mas tem aqueles que necessitam da vara para pescar e poder pegar seu próprio peixe ali, não ficar na dependência, né? E principalmente assim, às vezes esses jovens até para ajudar as famílias ou os pais mesmos de família, né? Então é muito É. importante assim. Por que eu estava te perguntando assim sobre, né, para te falar mais assim, porque como a gente vai estar falando de mães, né, vai estar falando da nossa fé, das mulheres, de mães da Bíblia, né, vão estar com certeza Deus já te deu uma palavra aí para direcionando para isso, mas é porque assim às vezes, né, parece assim hoje em dia, né, a gente vê tantas mães assim preocupadas, né, em ter o filho, ou como que eu vou cuidar do filho, ou como que eu vou fazer, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ir na igreja, tem tantas coisas, porque realmente é muito corrido, né? Tu também, eu não sei se tu atende lá a tua loja ou se tu deixa lá pro teu marido, porque tem mais isso também, né? Tem mais a tua loja com os teus produtos lá que tu também trabalha ali, né? Ou tu deixa pro teu Na verdade, a loja a gente vendeu. vendeu a loja, eu não sabia. Vendemos a Uma loja. coisa Ah, não, isso. porque Uma coisa a sim, menos. porque daí tu tem a tua filha, né? Tem a tua também, a filha do coração ali que tu falou, mas a família precisa. Então, assim, mas dá pra gente, né? Deus dá graça pra gente poder ser mães chamadas no propósito que Ele tem nos chamado. Dá pra gente trabalhar fora, dá pra gente cuidar da casa, dá pra gente fazer a obra, só que a gente tem que não deixar pendente, né? Nenhuma das partes. Então, assim, se a gente orar, pedir graça, o Senhor nos dá e nos capacita, né? Mas a gente não pode deixar o nosso propósito, né? Maior, todo o nosso coração, ou só no trabalho, ou só na obra, ou só. E daí aquele papel lá fundamental de mãe, de estar com os filhos. Eu acho que isso é o nosso coração precisa estar ali fundamentado, principalmente com os nossos filhos dentro da nossa casa, né? E o Senhor, ele nos capacita a fazer. Se nós fizermos bem, eu creio assim, se nós fizermos bem o nosso papel dentro de casa, naquilo que é o nosso primeiro chamado, Deus nos capacita a fazer todo o resto, né? E claro que a gente vai estar falando também não só para mães que têm já uma família estruturada, mas às vezes tem aquelas mães solo, né? Que nem eu tenho uma intercessora que estou sempre orando por ela, admiro ela bastante, né? Que ela cria ali os filhos dela, já são tudo já adolescente para jovem, então, assim, nessas mães solos que às vezes tem que levantar cedo, batalhar, trabalhar fora para sustentar, pagar aluguel, e Deus dando graça, e a gente vê elas lá fazendo a obra também. Então, eu acho isso, assim, fundamental, né? É. Apesar de a gente não estar mais investindo no segmento de loja física, Uhum. né? Deus está nos proporcionando, né? A realizar que era um outro desejo do meu esposo, que era a loja virtual, né? Oh, Que é a negociação do virtual, né? Hoje está muito sim, em alta claro. e aí ele conseguiu então ah, filiar-se, né? E aí agora a gente está começando a trabalhar então como afiliado Glória a Deus. das plataformas, né? Que já era um desejo antigo, né? E agora a gente está concretizando ele. A gente também tem um outro segmento que a gente trabalha, né? Que a gente, a gente é doido, né? Deu Ou, para na ver. verdade, não. Na Por verdade, a quê? gente não é doido. Na verdade, a gente está lá numa palavra que está registrada, Olha aí. que Salomão falou, que é o livro de. Peraí que eu vou achar. Eu gosto muito de compartilhar. Amém. Pode. É Eclesiastes 11. Na versão da minha Bíblia, porque as outras Bíblias têm uma versão um pouquinho diferente. Empregue o seu dinheiro em bons negócios
e com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Em outras versões bíblicas, lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o acharás. Amém. Então, assim, esse foi um conselho que eu recebi na faculdade de uma professora. Ela nos instruindo, ela disse que a gente não deveria ter apenas o nosso trabalho como nossa única fonte de renda. Porque a gente não sabia que oportunidades a gente teria na vida ou que crises teriam no mercado de trabalho. E a gente, daqui a pouco, tu tem um padrão de vida e esse padrão te é levado de ti por uma demissão. E aí tu perde o teu padrão, tu regride, tu volta para trás, tu tem que repensar, tu tem que procurar tudo de novo. E aí ela disse assim, ó, nunca dependa única e exclusivamente do trabalho que vocês têm. Eu já tenho um trabalho, procurem outra coisa para vocês terem como fonte de renda. Não dependam apenas de uma fonte de renda. Os anos se passarem, um dia na igreja, eu abro a Bíblia, eu já sabia de cor esse versículo de Eclesiastes 11:1, que era lança o teu pão sobre as águas. Só que daí eu me deparo com a Bíblia que eu ganhei na minha formatura. Né, que eu me formei na UBRA, a UBRA, por ser luterana, ela nos deu uma Bíblia no dia da formação. E aí eu me declaro com o texto: quem emprega seu dinheiro em bons negócios e com o tempo terá o seu lucro. E aplique-o em vários lugares. Não está escutando, porque daí Mary. Aí a tua renda vem de vários, né? Tu não fica dependente. E aí, se um segmento entra em crise, o outro segmento vai te sustentar. Então, esse outro segmento que a gente já tinha como empreendimento e continua, e vamos continuar, são aluguéis de temporada na praia, né? O nosso projeto todo são 8 imóveis. A gente está com 2 100% concluído e 2 em construção, né? E que a gente pretende até o final do ano concluir esses outros 2 para já iniciar mais 2. Aí a gente já vai partir do 4 para o 6. E assim nós vamos. E é uma coisa que é de ano a ano. Tu demora um ano, mais de um ano para te conseguir colocar 2 imóveis prontos. Isso dependendo do nosso salário, né? Pessoas comuns que vivem uma vida comum, que vai na mesma igreja que você, né? Tipo assim, não veio de herança, não veio de nada, vem daqui. Do trabalho da Jaque e do Gils. Os 2 trabalhando, os 2 batalhando, juntando sonhos. E como eu disse, são 4 anos que a gente está junto. E em 4 anos a gente já edificou isso. Né? A gente já conseguiu isso. Então, assim, o que Deus tem reservado para nós nos próximos anos, não sei. Mas com certeza vem mais e melhor dentro do nosso projeto de vida e de cumprimento da palavra do Senhor nas nossas vidas, que é o mais importante, né? E hoje eu falava desse versículo para o meu chefe, que é uma pessoa que não é cristão, né? Ele por sinal, ele vai no espiritismo mesmo, porque é o que ele acredita. E aí, no meio de uma conversa ali, falando sobre finanças e tudo mais, pois é, na Bíblia tem um versículo que diz assim, 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 assim. Então, se já lá na Bíblia está escrito, né? Como é que a gente vai discutir? A gente só tem que botar em prática, né?
A Bíblia, na É verdade, se ela tem. não depender. A Bíblia, na verdade, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida, né? Para tudo. É a nossa bússola, né? Então, assim, aqueles que não usam essa bússola eles sempre vão andar perdido, não adianta. Quer se achar, anda Exato. com a palavra de Deus. Jaque, mas então, agora, Jaque, eu tô louca para te ouvir, porque eu quero saber o que tu vai compartilhar com nós, aquilo que o Senhor já colocou no teu coração, e eu creio que essas mulheres aí também querem ouvir essas mães, né? Aquelas que não são mãe, né? Que não tem mãe ali ainda do teu ventre, mas são mães espirituais que oram, né? Se colocam como Débora, né? Que diz que ela. A Bíblia não diz que ela teve filho, falou que ela tinha marido, não falou de filho, mas falou que ela se levantou como mãe em Israel. Então, Débora foi uma grande mãe espiritual, uma grande mulher de Deus que se levantou e fez ali orou por aquele povo, né? Como se fosse filho dela. Então, eu creio que tem muitas mães espirituais aqui que oram por filhos espirituais, né? E que o Senhor nessa noite também vai falar com essas mães, né? E não só com as mães, pais também, né? A gente fala mães porque a gente tá aqui nesse mês das mães, então vai ser No sempre mês das mães. uma palavra direcionada para as mães, né? Mas o cuidado, o ensinamento, né? A base é o pai, é a mãe, é a família, né? Então, já que tu está com a palavra, então, agora, para nós estar acompanhando contigo. Amém. O Espírito Santo me trouxe ao coração, né? Dentro do tema de mães com um propósito. E eu escolhi a mãe de Jesus, Aleluia. né? Lucas capítulo 1, versículo 27, a seguir, diz assim: O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem, chamado José, descendente do rei Davi, e ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar e, admirada, ficou pensando no que ele iria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você e você ficará grávida e dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. E ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como seu antepassado, o rei Davi. E ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. E fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Então, assim, dentro do contexto que Maria vivia, né? Quando a gente olha o sonho de todas as jovens daquela época era ser a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus. Quando a gente olha lá para o Velho Testamento, quando Jefté ele faz um voto ao Senhor para ganhar uma guerra, e ele vota que sacrificaria a primeira pessoa que saísse ao seu encontro. E quem lhe sai ao encontro é a sua filha. E aí ele, sabendo que precisaria sacrificar ela ao Senhor, ele fica, né, condoído, né, meio que inconformado de todos que podiam sair, tinha que ser logo ela. E ela pede para o pai apenas uma coisa, para cumprir o voto que o pai fez, que ele permitisse ela ir com suas amigas
e chorar. E aí a gente se pergunta, mas por que ela pediu para ir chorar? Porque ia ser ofertada ao Senhor? A Bíblia não fala que ela foi morta, mas que ela deveria manter-se, né? Provavelmente, se ela não foi um sacrifício de morte, até porque a Bíblia não fala sobre isso, mas é que ela não poderia gerar filhos, né? E qual era o sonho dela? Ser a mãe do Salvador. Então, ela, automaticamente, ao ser sacrificada, né, era que ela não se tornaria a mãe do Salvador. Então, é por isso que ela pede, né, para ir chorar, porque era a aceitação de que não será eu a mãe do Salvador. Os anos vão passar, 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 e Maria vai estar talvez em um campo, em um jardim, perto de um poço, nos arredores da sua casa, quando ela vai se deparar com o anjo, né? Transfigurado na figura humana, né? Porque senão ela saía correndo. Certamente eu também. Alguma de nós sairia ver um ser de um outro, vamos dizer assim, não é de um outro planeta, né? Mas de uma outra esfera espiritual, tu vai ter uma reação. Tu nunca viu, não é comum tu ver um anjo na forma de um anjo. Então, transfigurado na forma de homem, que chega e conversa com ela e fala para ela que ela vai ser a mãe de Salvador. Certamente ela olhou para ela assim, mas eu, a Maria, aqui de Nazaré, a menina de origem simples, pensei que o Salvador ia nascer lá no, assim, numa família rica, num... Ela não esperava ela ser escolhida, mas Deus tinha um propósito. E o propósito, ele, quando ela questiona, né, que ela ainda é virgem, era exatamente isso que Deus esperava. Foi por isso, exatamente por isso, né, pela sua pureza, que Deus a escolheu para essa tarefa. Assim como quando a gente olha assim, aí por que Deus escolheu ela noiva, né? Mas claro, Deus não faz nada, nada, nada sem a sua devida perfeição. Imagina o Filho de Deus nascer de uma moça que não tem comprometimento com ninguém, que a pudesse tão logo, né? Ela recebeu o Espírito Santo, tomá-la como esposa. Sendo que as leis daquela época eram rigorosas, porque Maria era para ser morta. Se José, ao descobrir a gestação dela, ele larga ela, né? Ele desfaz o noivado, ela é morta apedrejada. E ele certamente pensou em fazer isso. Tanto que o anjo vai ter com José e vai conversar com José e vai explicar para José de onde que de onde que surgiu aquela gestação. Então, por quê? Porque Deus ele tem um cuidado todo especial. Então, Deus ele não precisava apenas de Maria nessa tarefa, mas Deus precisava muito de José para proteger Maria, para Maria cumprir com este propósito. Porque se Maria não tem um José na sua vida, ela não consegue cumprir o propósito a qual ela nasceu. Porque a Bíblia fala que nós somos predestinados. Então ela foi predestinada para ser a mãe do Salvador
Então Deus precisava de alguém que fosse essa proteção para ela poder cumprir com este propósito que nasceu no céu, mas que precisava ser concretizado na terra. Então é muito importante a gente olhar todo o contexto, o que acontece antes, o que acontece durante e o que vai acontecer depois. Aí a gente contempla e vê tudo o que Deus trabalhou para a concretização do nascimento do seu filho na terra, para que ele pudesse efetivamente cumprir o seu propósito. Então Deus usou as pessoas certas para poder realizar esse propósito. Quando a gente olha para Maria, a gente acha glamuroso, né, ser escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas quando a gente vai ver o que ela passa, o que ela sofreu. Imagine você tá lá, né? E o período do noivado era o período que eles construíam a casa, que eles organizavam tudo, né? Que eles vão fazer o enxoval, fazer tudo, né? Preparar tudo. Imagina ela e José estão ali, noivos, preparam tudo, né? E de repente o menino nasce lá em Belém e ela nem pode voltar para Nazaré trazendo um menino para sua mãe ver, para os parentes verem. Dali eles têm que fugirem para o Egito para o menino poder viver. Então, uma mulher que recém tem a sua casa, seu lugar, o seu cantinho aconchegado, ela tem que deixar tudo para trás em busca de proteger o menino, em busca de guardar a vida do menino para que o propósito de Deus se cumpra através daquela criança. Então a gente vê tudo o que Deus faz e muitas vezes o que ele precisa fazer em prol de cumprir apenas um propósito. Só que Deus ele não mede distância, ele não mede dificuldade, ele não mede nada quando é para cumprir o propósito dele na vida de alguém. Então aquela pessoa ela pode passar por lutas, por dificuldades, enfrentar problemas, ter que deixar sua terra, ter que deixar suas coisas. Quando Deus tem um propósito, ele vai acompanhar por onde quer que nós vá e vai nos trazer para que se cumpra o propósito dele na nossa vida. Hoje a gente é agraciada, é abençoada. Deus nos deu a maternidade, né, para que nós gere filhos e eduque esses filhos, né, no caminho que eles devem seguir. Então, isso é uma bênção. Deus cumprindo o seu propósito, né, na nossa vida e depois a gente já começa a visualizar Deus cumprindo os propósitos dele na vida dos nossos filhos, que é muito maravilhoso. É quando a gente vê que saiu de nós e agora é Deus que está fazendo através deles. Amém. Glória a Deus. Isso é tremendo. E o chamar Maria, né? É um exemplo de mãe, né? Porque olha o compromisso dela. Foi escolhida por Deus, agraciada por Deus para ser a mãe do Salvador, né? E muitas podem olhar para Maria e achar, nossa, que glamour,
né? Ser a mãe do Salvador. Não, ela foi escolhida para uma missão que não foi só o lado bom da maternidade, mas foi a missão de cuidar, de amamentar, de criar, de levar até a vida adulta, mas a partir do momento que saiu do ventre dela, ela ter que, inclusive, mudar de país para poder manter aquela criança viva, ter que esperar 2 anos até que o, o, o governador, né, de lá morresse para que eles pudessem voltar do Egito, e só aí que a família de Maria vai conhecer o filho que ela teve. Mas eu vejo nisso também uma forma de Deus proteger Maria e José de possíveis comentários. Porque naturalmente as pessoas podiam dizer assim: ué, mas eles mal casaram e já tiveram um filho. Então, quer dizer que esse filho já estava a caminho antes do casamento? De tudo Deus protegeu. Ninguém viu quando. Ninguém da família, que às vezes a família é quem mais semeia essas discórdias, né? Então, assim, ninguém da família viu quando o menino nasceu. Só vão ver o menino quando ele já vem e ele já tem uma determinada idadezinha. E aí não é mais possível, né? Para a época, né? Ninguém dizer nada, ninguém suspeitar do tempo de concepção daquela criança. Então, são cuidados que a gente vê Deus tendo com Maria, com José e com o menino. É verdade. Agora tu falou, não é só o glamour, né? Mas às vezes assim, principalmente agora na era da tecnologia, da internet, às vezes a gente vê assim, eu não sei se está trancando muito, ou não, porque para mim está toda hora aparecendo alguma coisa como se estivesse trancando, não sei se é a minha internet aqui, mas Acho assim, que a minha